Olá pessoal, Alberto resolvendo questão de concursos e estamos aqui com um vídeo sobre a Lei 405 de 12 de outubro de 1989 que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município de Moju, no Pará. Antes de começar, quero dizer que este vídeo não é a leitura da lei completa e este vídeo também não é uma aula esmiuçada sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos, mas sim um resumo do texto legal, ok? Então, o artigo 1º aí diz que esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis de qualquer categoria do município de Moju e vai definindo aí o que são os termos-chave, né? Funcionário, o que é funcionário? É a pessoa legalmente investida em um cargo público, e cargo público é o criado por lei, com denominação própria, em número certo e pago pelos cofres do município. O artigo 3º fala de vencimento dos cargos públicos, que obedecerá a níveis fixados em lei. O 4º diz que é vedada a prestação de serviços gratuitos no município de Moju. Então, o funcionalismo público de Moju não possui permissão para trabalhar de forma gratuita. Os cargos são considerados de carreira ou isolados, o artigo 5º diz aí, e aí vai definir o que é classe, o que é carreira, o que é quadro. Os cargos públicos, artigo 9º, são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Descendo para provimento, o artigo 10 vai dizer que os cargos públicos são providos por. Então, basicamente aqui é a legislação que todo mundo já conhece, né, em relação ao provimento. Então, os cargos públicos são providos também em Moju por nomeação, promoção, transferência, reintegração, aproveitamento e reversão. Então, não há nenhuma novidade em relação ao que você já está habituado a ver nos concursos públicos. A nomeação, o artigo 11 fala sobre ela, que ela será feita em caráter efetivo ou em comissão. A nomeação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos habilitados em concurso. E aí o 13 diz que será tornada sem efeito a nomeação se a posse não se verificar no prazo que a prefeitura estabelecer. Vai também definir o que é estágio probatório. No caso lá, ele fala aqui em 2 anos de efetivo exercício do funcionário nomeado em virtude de concurso público. Olha um temazinho polêmico aí, né? 2 anos, 3 anos. A legislação federal fala de 3 anos. Aqui está falando de 2 anos. Então aí é passível, nas aulas que você participar aí sobre legislação municipal de Moju, esta questão aqui. Então, no estágio probatório vão ser apurados a idoneidade moral, a assiduidade, a disciplina e a eficiência do servidor nomeado. Dando sequência ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, o artigo 15 vai falar sobre concurso, na seção 2 aí, que a primeira investidura em cargo de provimento efetivo efetuar-se-á mediante concurso. Isso aí já é uma obviedade, mas tem que ser dita, né? O artigo 16 diz que o concurso será de provas ou de provas e títulos simultaneamente na conformidade das leis e regulamentos. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, olha só, prorrogável uma vez por igual período. Durante o prazo improrrogável, aquele aprovado em concurso será convocado com prioridade sobre novos concursados. É importante saber disso. Seção 3 fala de posse, o que é posse, que é a investidura em cargo público. Só pode ser empossado quem for brasileiro, quem ter completos 16 anos de idade, olha só, quem estiver em gozo de direitos políticos, ter bom procedimento, boa saúde, aptidão para exercer a função, estar habilitado previamente em concurso e ter atendido às condições especiais prescritas em lei ou regulamento para determinados cargos ou carreiras. Estamos com o resumo do Estatuto dos Funcionários Civis Públicos do município de Moju. Seção 4 vai falar sobre fiança, artigo 23. O funcionário designado para funções cujo desempenho depende de fiança
não poderá entrar em exercício sem a prévia satisfação dessa exigência. Seção 5 fala do exercício. O início e a interrupção e o reinício de exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. O funcionário 26. O funcionário nomeado deverá ter exercício no órgão em cuja lotação houver claro. O afastamento do seu órgão para ter exercício em outro, por qualquer motivo, só se verificará nos casos previstos neste estatuto ou se o prefeito autorizar previamente. Capítulo 3 vai falar de promoção, que ela obedece ao critério de merecimento ou de antiguidade, que elas são realizadas uma vez por ano, desde que verificada a existência da vaga. Não poderá ser promovido funcionário que não tenha o interstício de 2 anos de efetivo exercício por classe. Promoção lá em Moju se dá nesses termos aí. O merecimento do funcionário é adquirido na classe. A antiguidade será determinada pelo tempo de efetivo exercício na classe. O capítulo 4 vai falar de transferência e da remoção, que transferência far-se-á a pedido ou ex officio, no interesse da administração. Quando a transferência for a prevista no item 1 deste artigo, no caso de uma para outra carreira, fica condicionada a habilitação e concurso. O interstício para a transferência será de 2 anos na classe ou no cargo isolado. O capítulo 5 vai falar de reintegração. A reintegração, que decorrerá de decisão administrativa ou judiciária, é o reingresso no serviço público com ou sem ressarcimento das vantagens legadas ao cargo. Reintegrado judicialmente, o funcionário que lhe houver ocupado o lugar será substituído de plano ou será reconduzido ao cargo anterior, mas sem direito à indenização. Capítulo 6 fala de aproveitamento, que quer dizer o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Será obrigatório o aproveitamento do funcionário estável em cargo de natureza e vencimento ou remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado. O capítulo 7 fala de reversão. O que é reversão? É o reingresso no serviço público do funcionário aposentado quando insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, a reversão é isso. Ela sempre se fará de preferência no mesmo cargo. Capítulo 8 fala de readaptação. Readaptação é a investidura em função mais compatível com a capacidade do funcionário e dependerá sempre de inspeção médica. Então, essa investidura em função mais compatível com a sua capacidade física dependerá de inspeção médica. Capítulo 9 fala de substituição. O ocupante de cargo isolado, de provimento efetivo em comissão e de função gratificada poderá, no seu impedimento, ser substituído por outro funcionário. O capítulo 10 fala de vacância. Quando se dá vacância? A vacância do cargo ou da função se derivada na data do feito ou da publicação do ato que implica em desinvestidura e na data da publicação da lei que criar cargos e conceder dotação para seu provimento, se originar. Então, a vacância dá-se-á nesses casos aí. A vacância derivada decorrerá de exoneração, demissão, promoção, transferência, aposentadoria, posse em outro cargo e falecimento. Ela pode também ser a pedido ou ex officio. Ocorrendo vaga, considerar-se-ão abertas na mesma data as decorrentes de seu preenchimento. A vaga ocorrerá na data do falecimento, da publicação, da posse em outro cargo. O título 3 vai falar um pouco de direitos e vantagens e o capítulo 1 desse título vai falar de tempo de serviço. Essa contagem será feita em dias. O número de dias será convertido em anos, considerando o ano como de 365 dias. Feita a conversão, os dias restantes, até 182, não serão computados, arredondando-se para um ano, quando excederem esse número nos casos de cálculo para efeito de aposentadoria. Será considerado de efetivo exercício quando o servidor se afastar para férias, casamento, luto,
exercício em comissão de cargo de chefia no serviço da União e do Estado, desempenho de função legislativa, pode ser União, Estado, DF e município, convocação para serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios por lei, licença especial, licença gestante, licença paternidade, missão ou estudo fora do território municipal, licença até 2 anos para quem for acometido de moléstia, e para efeito da aposentadoria e disponibilidade computar-se-á integralmente. Aí vem o tempo de serviço público federal, estadual e municipal, o período de serviço ativo nas Forças Armadas, o tempo de serviço prestado em autarquia, o período de trabalho prestado à instituição de caráter privado, o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade ou aposentado, o tempo em que ele esteve afastado em licença para tratamento da própria saúde. O capítulo 2 desse título aí fala de estabilidade. O funcionário ocupante de cargo efetivo adquire estabilidade depois de 2 anos de efetivo exercício, quando nomeado em virtude de concurso, computando-se para este efeito o período de estágio probatório em que tenha sido aprovado. Então, a estabilidade é isso que ele diz lá. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo. O funcionário estável perderá o cargo no caso de sentença judiciária, ser demitido mediante processo administrativo, ele perde aí o cargo. O capítulo 3 fala das férias. O funcionário gozará por ano de exercício 30 dias consecutivos de férias remuneradas com 1/3 a mais do seu vencimento ou remuneração vedada a sua acumulação. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho e somente depois do primeiro ano de exercício adquirirá o funcionário direito a férias. Ao entrar em férias, o funcionário comunicará ao chefe do órgão o seu endereço eventual. O 4º capítulo desse título fala de licenças, e aí fala quando vai se conceder licenças. O artigo 62 fala que conceder-se a licença para tratar da saúde, para repouso à gestante, para paternidade, para serviço militar obrigatório, para trato de interesses particulares, por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário civil ou militar, em caráter especial. E aí fala que ao funcionário em comissão não se considerar nessa qualidade licença para o trato de interesses particulares, a licença dependente de inspeção médica será concedida pelo prazo indicado no laudo ou atestado, fala isso também. A licença poderá ser prorrogada ex officio ou a pedido. A licença concedida dentro de 60 dias contados do término da anterior será considerada como prorrogação. A seção 2 fala da licença para tratar de saúde e vai esmiuçar como se dá essa licença, aí, a partir do artigo 71 até o artigo 77. A seção 3 vai explicar sobre a licença à gestante, né, que é mediante inspeção médica, e é uma duração de 120 dias com direito a vencimento ou remuneração. A seção 4 vai falar da licença paternidade, né, ou seja, ao funcionário cuja esposa ou companheira vier dar à luz, ele vai ter uma licença aí de dias corridos da data do nascimento da criança ou das crianças. E aí, a seção 5 vai falar da licença para serviço militar, como se dá essa licença, né? Aquele que for convocado para o serviço militar e outros encargos de segurança nacional, será concedida licença com vencimento ou remuneração. A seção 6 vai tratar da licença para o trato de interesses particulares, e isso ela se consegue depois de 2 anos de efetivo exercício. Ele pode obter essa licença aí sem vencimento ou remuneração e sem contagem de tempo para a aposentadoria ou promoção. Ou seja, você tira a licença e você meio que tem esse tempo aí apagado do seu histórico para contagem de promoção ou aposentadoria. Eu sei porque eu já tirei essa licença aqui e ela, de fato, ela te punha nesse sentido aí. Você sai sem remuneração e você fica meio que
nesse tempo que você for de licença, você fica meio que... É um tempo que você perde para a contagem de algum benefício seu. A seção 7 fala da licença a funcionário casado, né? O casado terá licença sem vencimento ou remuneração quando o seu cônjuge for mandado servir ex officio em outro ponto do território nacional ou quando eleito para a Assembleia Legislativa do Estado ou para Congresso Nacional. Essa é a licença dita a funcionário casado. A seção 8 fala da licença especial, né? Após cada decênio de efetivo exercício, ou seja, após 10 anos de efetivo exercício, aliás, a cada 10 anos, ao funcionário que requerer conceder-se a licença especial de 6 meses com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo. E aí, partindo do capítulo 5, vai falar de vencimento ou remuneração e das vantagens. Além do vencimento, o artigo 90, ou remuneração, poderá ser deferidas as seguintes vantagens: a ajuda de custo, diárias, salário família, auxílio-doença e gratificações. Vai definir o que é vencimento e o que é remuneração. Vencimento é a definição igualzinha como está na legislação federal. Você já deve estar aí, né, careca de saber disso. Vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo. Remuneração é o somatório do vencimento, gratificações e demais vantagens. Aí vai seguindo nessa temática de perder vencimento ou remuneração, quando o servidor perderá esse benefício. A seção 2 fala da ajuda de custo e vai detalhar um pouquinho o que é a ajuda de custo, a partir do artigo 99. A seção 4 fala de diárias, artigo 104 em diante, vai explicar o que é diária, né? Aquele valor que você recebe quando desloca-se de sua repartição a serviço para algum lugar, então recebe diárias. A seção 5 fala do salário família, né? É concedido ao funcionário ativo que tiver filho menor de 14 anos de idade, por filho inválido ou filha solteira sem economia própria. A seção 6 fala do auxílio doença, após 12 meses consecutivos de licença para tratar de saúde em consequência das doenças, que o artigo 76 prevê, o funcionário terá direito a um mês de vencimento ou remuneração a título de auxílio-doença. A seção 7 fala das gratificações, né? Gratificação de função pela prestação de serviço extraordinário, pela execução de trabalho técnico ou científico, adicional por tempo de serviço. E aí vai seguindo aí a partir do artigo 112, 113 em diante. Olha só aqui, a gratificação por serviço extraordinário será paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado com acréscimo de 50%. Em se tratando de serviço extraordinário noturno, o valor da hora será acrescido de 25% no período entre 22 horas e as 5 horas do dia seguinte. Adicional noturno aí. Do artigo 119 em diante, fala das concessões, né? Sem prejuízo do vencimento, remuneração ou qualquer direito ou vantagem legal, o funcionário poderá faltar ao serviço até 8 dias consecutivos por motivo de casamento, falecimento de cônjuge, pais, filhos ou irmãos. Capítulo 7 fala da assistência. O município prestará assistência ao funcionário e à sua família, direta ou indiretamente. E aí fala do plano de assistência médica, hospitalar, previdência, seguro, assistência judiciária, pensão em caso de morte do funcionário. Capítulo 8 fala do direito de petição, que é assegurado ao funcionário o direito de requerer e representar. O capítulo 9 fala do exercício do mandato eletivo. O artigo 135 fala que o funcionário público municipal exercerá o mandato eletivo, obedecidas as disposições deste capítulo, no que não colidir com a lei a que devam submeter-se as normas e disposições deste estatuto. Caberá as vantagens do seu cargo ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do parágrafo anterior. Em qualquer caso em que lhe seja exigido o afastamento,
para o exercício do mandato eletivo, seu tempo será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. O 10º capítulo dessa lei fala sobre disponibilidade. Extinguindo-se o cargo, o funcionário estável ficará em disponibilidade com provento legal ao vencimento ou remuneração até seu obrigatório aproveitamento em outro cargo. O 11 fala da aposentadoria. O funcionário será aposentado, olha só, compulsoriamente, quando chegar aos 70 anos de idade, e aí vai ter proventos proporcionais ao tempo de serviço, voluntariamente, quando chegar aos 35 anos de serviço, se do sexo masculino, e aos 30, se feminino, aos 30 anos de efetivo exercício, se for magistério, professor, e 25 anos se for professora, aos 30 anos de serviço se for homem, e aos 25 mulher, proporcionais, aos 65 anos de idade se homem e aos 60 se mulher, por invalidez permanente, com proventos integrais. Seguindo aqui, o artigo seguinte fala que o funcionário que contar tempo de serviço igual ou superior ao fixado para aposentadoria voluntária ou que se aposentar compulsoriamente perceberá como provento de inatividade as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja, sem interrupção, aos 5 anos anteriores. O título 4 fala do regime disciplinar, e aí o capítulo 1 fala de um tema muito caro, né, aos estatutos dos servidores públicos, que é a acumulação. O artigo 144 fala que é vedada a acumulação remunerada de qualquer cargo, quaisquer cargos públicos. Quando houver compatibilidade de horários, será permitida a acumulação de quê? De cargo de magistério com o de juiz, de cargo de magistério com o de promotor, de 2 cargos de magistério ou de 2 cargos privativos de médico. Alguma semelhança aí com a Constituição? Fique ligado. O funcionário não poderá participar de mais de um órgão de deliberação ativa, nem exercer mais de uma função gratificada remunerada. Então, a acumulação fala esse tipo de temática aí nos artigos 144, 145, 146, 147 e 148. Não se compreendem na proibição de acumular, nem estão sujeitas a quaisquer limites a percepção conjunta de pensões civis ou militares, a percepção de pensões com vencimentos ou remuneração, a percepção de pensões com provento de disponibilidade ou aposentadoria e a percepção de proventos quando resultantes de cargos legalmente acumuláveis. O capítulo 2 fala dos deveres, e aí vai citar aí, há um corte aqui na legislação, e aí tem alguns deveres aqui, né? Urbanidade, lealdade, observância das normas, obediência às ordens. O capítulo 3 fala das proibições, deveres e proibições, aí fala que ao funcionário é proibido. E aí tem algumas condutas éticas nesse artigo 150, por exemplo, é proibido referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho, é proibido retirar-se sem prévia autorização da autoridade competente, é proibido promover manifestação de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição, é proibido coagir ou aliciar subordinados, é proibido praticar usura, é proibido receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie em razão do seu cargo, é proibido cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, ou desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. O 4º capítulo fala da responsabilidade, ou seja, né, pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. Então, ele tem que responder sim pelo exercício quando irregular do seu cargo. Capítulo 5 fala de penalidades disciplinares aí, né? Fala de algumas aí, cita repreensão, multa, suspensão, destituição da função, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. São as penas disciplinares aí. Repreensão, multa, suspensão,
destituição de função, demissão e cassação. Estamos fazendo aqui um resumo do Estatuto dos Servidores Públicos Civis Municipais de Moju, no Pará. Apenas um resumo, não é a lei na íntegra, então fique ligado aí. Dando sequência, o capítulo 6 fala da suspensão preventiva. A suspensão preventiva até 30 dias, ordenada pelo chefe do órgão, desde que o afastamento do funcionário seja necessário para que este não venha influir na apuração da falta cometida. O funcionário terá direito à contagem do tempo de serviço relativo ao período em que tenha estado preso ou suspenso, quando do processo não houver resultado penal disciplinar ou esta se limitar à repreensão, e de afastamento que excedeu o prazo de suspensão disciplinar aplicada. O título 5 fala do processo administrativo e sua revisão. Capítulo 1 fala do processo. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover-lhe a apuração imediata em processo administrativo, assegurando-se ao acusado ampla defesa, o PAD, como se diz por aí. Dando sequência no finalzinho do estatuto. Vamos aqui para o finalzinho. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, caberá o julgamento à autoridade competente para a imposição da pena mais grave, caracterizando abandono do cargo em função, e ainda no caso dos parágrafos 2º do artigo 162, será o fato comunicado ao órgão de pessoal, que procederá na forma dos artigos 171 e seguintes. E aí fala que o funcionário só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do processo administrativo a que responder, desde que reconhecida sua inocência. Capítulo 2 fala da revisão. A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão do processo administrativo de que resultou pena disciplinar, quando se aduzam fatos ou circunstâncias suscetíveis da inocência do requerente. Tratando-se de funcionário falecido ou desaparecido, a revisão poderá ser requerida por qualquer das pessoas constantes do assentamento individual. O título 6 fala das disposições gerais. O dia 28 de outubro será consagrado ao serviço público. Consideram-se da família do funcionário, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem de seu sentimento individual. Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos neste estatuto. É vedado ao funcionário servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente até o 2º grau, salvo em função de confiança, não podendo exceder de 2 o seu número. Por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política, nenhum servidor poderá ser privado de qualquer de seus direitos, nem sofrer alteração em sua atividade funcional. É vedado exigir atestado de ideologia como condição para posse ou exercício de cargo ou função. Nenhum funcionário poderá ser transferido ex officio para cargo ou função que deva exercer fora da localidade de sua residência no período de 6 meses posterior a eleições. O regime jurídico deste estatuto, olha só, é extensivo aos funcionários da Prefeitura Municipal e aos funcionários da Câmara Municipal. Os vencimentos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Olha só. E aqui, alguns direitos dos funcionários públicos de Moju. Exemplo: salário mínimo fixado em lei, irredutibilidade do salário, garantia de vencimento nunca inferior ao mínimo, 13º salário, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias, repouso semanal remunerado, proteção do mercado de trabalho da mulher, redução de riscos inerentes ao trabalho, adicional de remuneração para trabalhos penosos, insalubres ou perigosos, proibição de vencimentos de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. E aí, há outros direitos aí, que eu não vou citar todos, mas você pode ler com calma a lei. O Poder Executivo, até 4 de abril de 1990, promoverá medidas para a execução do plano de assistência que referiu-se no artigo 125 deste Estatuto, incluindo o limite mínimo de 45% do vencimento ou remuneração do funcionário como base da pensão à sua família.
Na impossibilidade absoluta de gozo de férias já acumuladas na data da publicação deste estatuto, os funcionários contarão em dobro para efeito de aposentadoria ao período não gozado ou aos períodos não gozados. Os servidores sob regime coletista em exercício, quando publicar-se esta lei, no caso, serão inscritos ex officio no primeiro concurso que se realizar visando a constituição do regime jurídico estatutário. E aí segue as disposições finais. O finalzinho fala assim: quando a despesa de pessoal exceder o limite previsto neste artigo, a administração deve retornar àquele limite, reduzido o percentual excedente à razão de 1/5 por ano. E assim finalizamos aqui o nosso resumo breve do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município de Moju, no Pará, que é a Lei 405 de 12 de outubro de 1989. Se você gostou, dê o seu joinha, curta, comente, compartilhe. Até a próxima. Tchau, tchau.